Graças a Deus por esse tempo em que podemos estar aqui diante do Senhor para ouvir a sua palavra. Nesse tempo chuvoso, nós temos trabalhado às terças-feiras a seguinte temática: Deus de poder. E nós temos aqui, nesse lugar, ouvido a respeito do Deus de poder sobre as trevas, para ter esperança sobre os deuses, sobre as enfermidades, Deus de poder sobre as crises, entre outros temas. E hoje nós vamos trabalhar o Deus de poder sobre as oposições. Será que você já sofreu na sua vida algum tipo de oposição? É certo que todo aquele que desejar servir ao Senhor também sofrerá oposições. Você sabia que no mundo todo a estimativa é que mais de 360 milhões de cristãos enfrentem algum tipo de perseguição? Quando nós olhamos para o Ocidente ele é formado por 3 pilares. Desses pilares, o direito romano, a filosofia grega e a religião judaico-cristã. E da religião judaico-cristã, de onde vêm os nossos valores, os valores morais e os valores de família. Então a intenção é destruir o Ocidente. E talvez nós, na nossa realidade de Brasil, não sofremos uma perseguição física, mas nós sofremos aquilo que nós podemos dizer de um genocídio cultural, onde a nossa fé tem sido perseguida por meio, muitas vezes, da mídia, da arte, da educação, da música, das ideologias. E quanto menos percebemos, a nossa fé está se dissipando, sem a gente perceber. Então sim, nós sofremos perseguição, esse genocídio cultural. E como eu disse, quem quiser realmente viver os valores da palavra de Deus, será perseguido. E você precisa sim estar preparado para a perseguição. Eu gostaria de fazer a leitura do texto de Atos, capítulo 4, verso 29 ao 33, e a leitura será na Nova Versão Internacional. Essa leitura, esse momento aqui em que os discípulos, os apóstolos de Jesus, eles estavam passando por um período de oposição, de perseguição. E esse trecho, ele é o final de uma oração após eles terem sido perseguidos por causa do Evangelho. Para você entender o contexto, que diz: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar, realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, meramente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Pai, nós estamos aqui para receber da Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é vida para nós. Nós somos o Teu povo chamado para fazer a Tua vontade e cumprir a Tua missão. Comunica o Teu Evangelho aos nossos corações e nos levanta como um povo corajoso, pronto para encarar qualquer oposição em nome de Jesus. Amém. Contexto desse texto, logo após a ressurreição de Jesus, entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, aquele período em que Jesus esteve com os seus discípulos. E é bem interessante que Jesus é aquele que sempre está dizendo para os discípulos irem anunciar o Evangelho, serem pescadores de homens. Nesse momento ele diz: não vão, fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles esperaram. Eles tinham razões para ir? Tinham. Haviam evidenciado a vida, os milagres, os ensinos, as perseguições a Jesus, a sua morte e ressurreição. Tinham muitas razões para ir. Poderiam ir, talvez até conseguir conquistar alguns seguidores, mas lhes faltava o principal: o poder. O poder para testemunhar. E depois, Atos 1:8, Jesus dá a promessa: recebereis poder, dunamis, poder dínamos, dinamite, poder dinâmico,
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. É importante que você saiba que o Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo é uma pessoa que tem poder. E você recebe na sua vida o Espírito Santo, então ele te fornece o poder. Para alguns o Espírito Santo é um poder, para outros uma influência, mas entenda que ele é uma pessoa. Nós precisamos da pessoa e nós nos relacionamos com a pessoa. Quando eu entendo o Espírito Santo como um poder, eu peço, Deus, me dê o Espírito Santo, o seu poder, para que eu possa usá-lo. Quando eu entendo o Espírito Santo como pessoa, Espírito Santo, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, usa-me, é diferente. E essa perspectiva que nós devemos viver. E essa promessa se cumpre. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 2. O Espírito Santo é derramado sobre os discípulos. Sobre todos os discípulos. Sobre cada um deles viam como línguas de fogo descendo e pousando sobre cada um. Interessante que não eram olhos de fogo, nem ouvidos de fogo. Eram línguas de fogo. Com a língua você fala, você comunica. Línguas de fogo, ouviram um som de um vento muito forte, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a declarar as maravilhas de Deus, e começaram a ver aquele povo pensando, eles estão embriagados. Não estavam embriagados, era o Espírito Santo na vida deles. Quando vocês evidenciarem pastor Francisco cambaleando por aí, não pensem que é bebida alcoólica, ele pode estar embriagado com o Espírito Santo. Essa eu devolvi, pastor. O Espírito Santo vem para nos encher, e Ele toma conta de você e dos seus sentidos, e muito mais do que recebê-lo, é você se entregar a Ele. E de repente Pedro se levanta entre os discípulos, e ele começa a pregar o Evangelho. Ele começa a falar do Cristo que morreu, que vocês crucificaram, o autor da vida, não há salvação em nenhum outro, embaixo do céu, e nem o nome pelo qual possamos ser salvos, é o nome de Jesus. E aí 3.000 se convertem, depois ele continua pregando, mais 5.000 se converteram, e de repente Pedro está com João, eles estão indo para o templo orar, a porta formosa, está ali um paralítico de nascença, mais de 40 anos, eu imagino Pedro e João olhando um para o outro, e agora? Vamos cumprir aquilo que Jesus disse? Jesus disse que aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e obras maiores fará, porque eu estou indo para o Pai. Jesus disse, e ele repete, tudo o que disser, e que pedir em meu nome, eu farei. E depois Jesus diz de novo, tudo que pedir em meu nome, eu farei. Interessante que é a primeira vez que Jesus fala a respeito de usarem o seu nome. E Pedro e João então entenderam essa verdade, o nome de Jesus tem poder, tem autoridade. E eles estão ali, aquele homem aleijado, paralítico, e Pedro olha para João, e agora, vamos agir com ousadia, com coragem. Você tem certeza? Vai enfrentar a oposição? Não, nós vamos. Olha para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. O que eles tinham? O que eles tinham? O nome de Jesus. Em nome de Jesus, levante-se. Ele deu a mão, e aquele homem se levantou, e de um salto começou a pular, glorificar a Deus. Aquele alvoroço, as pessoas começaram a idolatrar os apóstolos, e os religiosos começaram a perseguir os apóstolos. Tem alguma coisa errada, não podemos deixar eles continuar falando nesse nome. Foram presos, porque já era tarde da noite. Na manhã seguinte libertaram, começaram a questionar, que nome é este? O que vocês fizeram? E eu acho bem interessante a resposta dos apóstolos, de Pedro e João, para os religiosos. Não fomos nós que curamos esse homem. Eles não disseram que foi Deus e nem que foi Jesus. Olha o que eles disseram. Foi o nome. Você sabe o poder que há no nome de Jesus? Você está usando o nome de Jesus ou é só um final de oração? De rotina no automático, o nome que curou este homem. E quando eles são ali interrogados, depois soltos, as últimas palavras, eles dizem para eles não falarem mais neste nome, porque o nome de Jesus incomoda as trevas, o inferno, a Satanás, e nós carregamos o nome de Jesus. E eu acho fantástica a afirmação de João. Eu digo que é João, ele não fala qual dos dois porque se assemelha muito à carta de João, aquilo que nossos olhos viram, ouvidos ouviram, nós tocamos.
E João diz assim: nós não podemos deixar de falar do que nós vimos e ouvimos, não podemos deixar, eles vão embora contentes por terem sofrido pelo Evangelho, e eles passam um relatório para os demais e eles continuam pregando o Evangelho. E é quando eles se reúnem e fazem essa oração. Eu gostaria de destacar 3 palavras nessa oração. A primeira palavra é que eles pedem para que Deus, a Bíblia diz, na verdade, Deus os use de forma corajosa para anunciar a palavra de Deus. Depois, estende a tua mão, Senhor, para curar, e depois para curar e realizar sinais. Então, em primeiro lugar, gostaria que você pensasse esse conceito de poder, coragem. Em meio às oposições, Deus nos usa com coragem. É interessante porque antes de receberem o poder do Espírito Santo, eles sofreram oposição também, sofreram perseguição. Quando Jesus foi preso, os discípulos corriam risco de ser presos também. O que eles fizeram? Fugiram, negou Jesus. Mas depois eles eram outras pessoas, homens cheios do poder de Deus. A oposição veio, foram presos, caluniados. E quantas vezes na palavra e na história bíblica nós vemos homens que foram apedrejados, martirizados, mas não deixaram de anunciar a palavra de Deus. Coragem é um ingrediente. No verso 29 diz: capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Corajosamente. Sabe quantas vezes Deus diz na Bíblia não temas? 365 vezes. Todos os dias Deus está te dizendo: não temas. Não temas. A consciência não dependa do sentimento, mas Davi tinha consciência da presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. A consciência da presença de Deus. Paulo diz a Timóteo, um jovem: reacende a chama do dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos, porque Deus não deu espírito de covardia, mas de poder, moderação e de amor. Depois, Filipenses, quando Paulo está preso, escrevendo aos Filipenses, ele está preso, ele diz o seguinte: a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo foi preso, a igreja tinha mais coragem para pregar o Evangelho, e coragem para cumprir o propósito. Os discípulos tinham um propósito: nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos espalhar as boas novas de Jesus Cristo por toda a região em que nós passarmos. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa missão. Para isso nós deixamos as nossas redes, deixamos os nossos ofícios, para cumprir o propósito para o qual Deus nos chamou. Agora a diferença entre você vir à igreja, vir à terça da esperança e ser igreja. Porque às vezes você vem à igreja como consumidor. Eu vou lá receber a palavra: não gostei do louvor, pastor. O pastor disse: mas quem disse que foi para você? Vou numa campanha, fazer a campanha, ok, não, aí você está vindo para a igreja, mas a proposta de Deus não é que você venha para a igreja, que você seja a igreja que vai para algum lugar fazer a diferença, porque igreja, eclésia, chamados para fora. Deus nos chama a mudar a sociedade, e você lá no seu trabalho, na sua faculdade, no seu bairro, transformando a sociedade. Essa é a proposta, esse é o propósito, essa é a tarefa que Deus incumbiu a nós enquanto igreja. É muito mais que uma placa, que um ato religioso, é ser igreja para mover e impactar a sociedade. Há muita gente sem propósito, até os elementos da natureza têm o seu propósito, mas tem gente vagando por aí, sem propósito algum. Essa geração acredita que está aqui para se divertir, para ter prazer, não tem dever, só direitos, somente direitos. A geração do direito de ser feliz, direito disso e daquilo. Mas todos nós temos que entender o nosso propósito. As pessoas às vezes nem querem sair da cama. Você vê adolescentes que não saem das telas da cama, porque não entenderam o seu propósito. Essa é a próxima geração. Quando nós pensamos em propósito tem a ver com a sua razão de existir. Por que eu existo? Você tem uma declaração de propósito próprio, particular? Qual a sua declaração? Quando nós olhamos para algumas empresas, Apple tem uma declaração de propósito. Qual é a declaração de propósito da Apple, por exemplo? Mudar o mundo e a forma como as pessoas comunicam. A Apple existe para isso.
A Disney, fazer as pessoas felizes. Essa é a nossa missão. Vamos viver em função disso. Havaianas, levar a alegria de viver do brasileiro. É um propósito, é uma missão. E qual que é a sua missão? Não sei. Estou aqui para casar, ter filho, trabalhar, aposentar e não vejo a hora. Depois viajar, mas se deixar para viajar depois de aposentar, talvez não vai ter muita energia, tá? Pode, tem muita coisa para fazer. Mas viaja antes também, tá bom? Uma vida sem propósito, ela corre para um propósito sem vida. E para descobrir o seu propósito, você tem que atrelar aquilo que você gosta de fazer com aquilo que você faz muito bem. E a junção disso, como eu posso beneficiar o mundo, aí você está encontrando o seu propósito. Como as vidas ao meu redor, como o mundo, como alguém pode de alguma forma ser beneficiada. Isaías 49, 2 e 3, eu queria que você absorvesse no seu coração esse versículo. Tenho para mim ele como uma declaração de propósito para a minha vida. Que diz assim: Ele fez da minha boca uma espada afiada, na sombra da sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida, escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: você é meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Deus te chama de flecha polida. É tratada, temperada, para ser certeira no seu propósito. Diferente do bumerangue, né? Geração bumerangue. O bumerangue vai, não chega em lugar nenhum, volta, mesmo lugar. Mas Deus nos chama de flechas polidas. Os seus filhos precisam ser trabalhados para ser flechas. Porque assim a palavra diz que como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos da sua mocidade. Seus filhos serão lançados como flechas. Essa declaração de Atos 13:36 diz: tendo, pois, Davi servido o propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Ele cumpriu o seu propósito, ele adormeceu. Há muita gente adormecendo em vida, sendo sepultado em vida. Muita gente não está cumprindo o seu propósito. A gente, nesse fim de semana, teve a tristeza de participar de um velório, de um rapaz que participou muito aqui da nossa igreja, das nossas células, o Tyler. E é triste quando um jovem, ele é sepultado. Uma pessoa com tanta vontade de viver. Essa é uma característica do Tyler, vontade de viver. Mas num acidente, ele foi tirada. E às vezes você está vivo, sem vontade de viver. Sem vontade de conquistar, crescer, cumprir o seu propósito, sem propósito de vida. Quando nós observamos as crianças, aquela bagunça, os gritos, os choros, as brigas, a vontade de viver das crianças tem que nos ensinar. E nós, infelizmente, às vezes crescemos, mas é tanta coisa que entra no nosso coração e nos deixa tão apáticos, indiferentes, tão tristes, tão mornos. Vamos resgatar nosso propósito e nossa vontade de viver, e com coragem para enfrentar a oposição. Quando você tem um sonho, um projeto, pode acreditar que haverá oposição. Se você ficar quietinho, a oposição não vem. Mas você quer conquistar coisas maiores, tenha predisposição para lidar com opositores. Porque sonhar gera desgaste. Imagina, se você quer sonhar, ter um corpo saudável, tem desgaste. Você quer sonhar em conquistar aquele bem, aquele imóvel, existe um desgaste. Você quer vencer a competição, existe um desgaste. Imagina aquele lutador de UFC, que nós assistimos, ele todo arrebentado, os olhos bugalhados, a testa desse tamanho, e ele está lá comemorando a vitória. O desgaste do sonho realizado. A dor passou, eu conquistei, e é assim que conquistamos os nossos sonhos. Nada vem de mão beijada, nada vem. Os amigos nos fazem bem, mas são os inimigos que nos promovem. Os inimigos. Tem uma frase de Albert Einstein que diz assim: espíritos grandiosos sempre encontram oposição violenta de mentes medíocres. Eu particularmente, irmãos, eu adoro quando alguém me diz: você não vai conseguir. Isso para mim é combustível. Pode falar. Você não vai conseguir. É como a gente, com uma criança, né, os meninos, você duvida você fazer isso, então aí você vai e faz. É mais ou menos isso.
Então não deixe palavras negativas, porque aquele que diz que você não vai conseguir, ele está conquistando alguma coisa lá. É que ele não quer ficar atrás de você. Pense nisso. E os discípulos diziam, nós não podemos ficar quietos. Não podemos deixar de falar do que temos visto, do que temos ouvido. E também em meio às oposições, Deus os usa como instrumentos de cura. Instrumentos de cura. A Bíblia diz no verso 30, estende a tua mão para curar. Vários são os episódios em que os discípulos são usados como instrumentos de cura. Deus nos chama para curar vidas. Nas escolas, conversando com uma supervisora recentemente, ela falou que há crianças com ansiedade, tomando remédio, com depressão. As crianças. Você sabia que 760 mil pessoas se suicidam todos os anos no mundo? E 59% com menos de 50 anos. Você sabia que a solidão é um dilema global? O mundo inteiro sofre. Você sabia que o Brasil é o país que possui a população mais ansiosa do mundo? E o Brasil, depois da África, é o país que fica mais tempo na frente das telas. É por isso. Média de 9 horas por dia, e dessas 9 horas, 4 são em 2 redes sociais, Instagram, Facebook. Por isso nós estamos ansiosos. E nós podemos ser canais de cura na vida das pessoas, por meio de gestos simples. Deus nos chama para isso. Certa vez aqui mesmo, aqui no Espaço Esperança, encontrei uma pessoa. E essa pessoa falou, pastor, eu estou com esse problema, essa doença. Minha doença. Falei, você tomou posse? É sua já? Você comprou? Adquiriu como ela, né? Está gostando? Está cuidando bem? Eu falei, não é sua, não te pertence. Deus tem saúde para a sua vida, Deus tem cura para você. Começa a ler o Evangelho de Marcos, começa a ler isso. E ela foi para casa. Encontrei ela no outro dia, na outra terça-feira, pastor. Eu estava acamada. Até a mulher que limpa a nossa casa estranhou, porque eu estava limpando também, eu estava ajudando. O que você está fazendo? Estou limpando horas. Mais ou menos 3 semanas se passaram, encontrei de novo, domingo. Outro semblante. Pastor, parei de tomar remédio. Eu não falei para ela parar de tomar remédio, não. Parei de tomar remédio. Gente, uma palavra de cura. Porque a doença muitas vezes está mais aqui do que no nosso corpo físico. Você já aceitou, tomou posse? A minha é diabetes. Às vezes tem gente que disputa, né? Quem está mais... Eu estou com uma dor nas costas. Ah, mas você tem que ver a minha. Quem está ganhando, né? Quem está vencendo a competição, sai fora dela. Esses dias eu estava com um grupo de pessoas e nós vamos orar e nós vamos ungir com óleo, ficar assim. Que legal, vamos ungir com óleo. E aí veio 2 enfermos e veio um que não estava enfermo. E que pena que eu não estou enfermo para ganhar essa oração. Mas ora, pastor, está profetizando já a doença? Né? É uma oração, né, de prevenção da doença. Na verdade, irmãos, a cura, nós precisamos ser canais de cura. 2003, eu me lembro, num colégio em Londrina, Vicente Rijo, fazia um trabalho no intervalo com os alunos, 10 minutos. E depois eu com o violãozinho, com o meu repertório de 10 músicas, eu descia lá na educação física, levava o violão, cantava algumas músicas em inglês, e atraía algumas pessoas, e os meninos jogando bola, alguns ficavam ali, algumas meninas ficavam ali, eu começava a tocar, e eu sempre acreditei, que como quando Davi tocava harpa, os espíritos saíam de Saul, eu acredito que Deus faz o mesmo hoje, porque é o mesmo espírito. Eu acredito, e eu acreditava, e as pessoas falavam, alguma coisa está diferente, alguma coisa aconteceu. E havia uma professora, a professora desse grupo tinha depressão, ninguém tocava nela, não podiam tocar nela, exceto eu. Eu podia dar um abraço nela. Eu posso te dar um abraço? Vou te dar um abraço. Cura por meio de um abraço. Por meio de um louvor, de uma canção. Nós carregamos o maior poder do mundo. Nós carregamos o maior poder do mundo. E você está vivendo uma vida muito aquém, às vezes, daquilo que Deus tem para você. E nós podemos, através de atos de gentileza, trazer a cura, um abraço, um sorriso, um agrado, um presente, uma oração por alguém, que seja pelo WhatsApp.
ou uma ligação, ou faça algo que é responsabilidade do outro. Ou escute alguém, dê ouvidos, dá o feedback positivo. Doe sangue. O que eu posso fazer para trazer cura nesse mundo? Às vezes eu quero receber, alguém precisa me curar de alguma forma, porque eu estou doente. Não, peraí, você pode ser um instrumento, atitudes de gentileza se multiplicam, sabia? Quando você faz algo por alguém, especialmente se é inesperado, essa pessoa vai sentir no seu coração a gratidão e ela vai reproduzir. E não só ela, mas qualquer pessoa que estiver evidenciando aquela atitude, vai querer reproduzir também. Nós podemos inspirar as pessoas, sabia? Atos simples que podem gerar grandes transformações. Todo dia. Eu ensino a Eloá, nós andamos, às vezes no mercado, eu falo, Eloá, hoje você tem que conquistar 5 sorrisos. E é quase todas as vezes, quando a gente sai, Eloá conquista 10 sorrisos. E ela dá oi, e as pessoas sorriem. Elas devolvem. Um oi pode ser tão terapêutico muitas vezes. Um bom dia pode ser tão gostoso. Em meio às oposições, Deus também pode nos usar com grandes realizações. Terceiro lugar, o verso 30 diz, e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Qual foi a última vez que você iniciou um projeto? Ah, mas eu estou cansado demais. Não cansa não. Não vai dormir não. Há muita gente que está acostumado com a mediocridade, a fazer o que todos fazem, pensar como todos pensam. Uma vez eu disse, eu não quero ser uma pessoa normal. Eu estava numa situação com a Mariana e eu fiz algo, ela falou, você não é normal, isso não é normal, isso não é normal. Eu falei, mas quem disse que eu sou normal? Eu não sou normal. Eu não quero ser normal é chato. Nós precisamos ser diferentes, seja maluco. Mas você pode sim causar revolução, você pode ser um agente transformador na sociedade. Mediocridade. O medíocre fala de pessoas, a pessoa comum fala de fatos e o sábio fala de ideias. Você sabe, irmãos, eu sempre acreditei na prosperidade através de 3 coisas. Do trabalho, ela vem através do trabalho, da boa administração dos recursos, pode trabalhar e não administrar bem. E também através da fidelidade a Deus. Só que eu tenho acreditado agora num quarto, a mentalidade. Há muita gente com mentalidade muito miserável, muito medíocre. E a nossa mentalidade tem que mudar. Tem que mudar. Você pode realizar, você pode prosperar, você pode empreender. Você pode melhorar sim o seu padrão de vida. Você pode ser abençoado por Deus, que criou todas as coisas, o mundo em abundância, para você poder ter, para ajudar, para poder inspirar pessoas. Sim. Não se acostume com o suficiente. Você pode ser grato e ter o suficiente, mas você pode crescer. É sempre possível ser melhor. Às vezes você parou no tempo, não estuda mais, se preocupe. E se você tem amigo que curte televisão, é muito maior que a estante de livros dele, fique meio, peraí, deixa eu procurar quem tem a estante de livros maior. Eu sei que hoje os livros são digitais, mas a ideia é essa. Nós valorizamos tanto a TV, está tudo tão pronto para nós. E nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos crescendo. Todo mundo quer ter resultados grandiosos. Mas a primeira oposição que vem, eles desistem. Em tempos de crise. Uma pessoa olha da janela, ela vê a lama. A outra pessoa olha da janela e vê as estrelas. O que você tem visto nos tempos de crise? Você não é produto do ambiente. Você é produto da sua fé. Do que Deus diz na sua palavra a seu respeito. Deus diz que você é mais que vencedor. Deus diz que Ele te ungiu. Deus diz que o Espírito Santo habita em você. Deus diz que você tem a paz e que Ele derramou o amor dEle no seu coração. Deus diz que você é morada dEle, do Espírito Santo. Não há razão para perder, não há razão para desistir. Não há razão para viver uma vida vencida. Comece a brilhar. Deus te chama na carta aos Filipenses como estrelas do universo. O mesmo Deus te chama como luz do mundo e como sal da terra. O sal
Ele traz sabor por onde ele passa, mas sabe o que mais? Além dele preservar, conservar, quando você come uma carne muito salgada, naquele churrasco, o que acontece com você depois? Fica tomando água. Você é sal. Que a sua vida possa trazer sede por Deus nas pessoas. É para isso que nós estamos aqui, para fazer a diferença, para marcar a nossa geração. Eu quero concluir dizendo que eles só atiram pedras, as pessoas só atiram pedras em árvores frutíferas. Seja frutífero. Atos 4:31, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Há uma frase de John Wesley. John Wesley, a sua vida impactou uma nação inteira, a Inglaterra. Ele diz assim: dai-me 100 homens, 100 pessoas, que nada temam senão o pecado, e que nada desejem senão a Deus, e eu abalarei o mundo. E eu abalarei o mundo. Você pode abalar o lugar onde Deus te colocou. Você pode ser um canal para abalar o seu bairro, a sua família, a sua cidade. Nós vamos cantar essa canção. Eu quero pedir para que todos se coloquem em pé. Que você possa declarar a grandeza do Senhor. Quero estar completo, quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar. Em tua presença quero estar, completo quero me entregar, dar graças e cantar, dar graças e cantar, pois tu, Senhor, é o nosso Criador, nas tuas mãos estão a terra e o mar, o universo se ajoelha e louva, teu nome exaltado é, no esplendor da tua santidade, é onde eu preciso te adorar, ó Rei dos Reis, grande Deus. É possível que você tenha sofrido oposição na sua vida. Oposições, e às vezes você mesmo tem sido a sua oposição, às vezes o pecado tem sido a oposição para você, pode ser que Satanás tenha atacado a sua vida, ou há pessoas que têm se levantado para destruir os seus sonhos, os seus projetos, e você tem que lidar com oposições. Pode ser que haja sonhos enterrados, projetos parados, que você precisa desenterrar e se tornar tudo aquilo que Deus te criou para ser. Deus te chama para enfrentar as oposições, para se levantar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, com coragem, sendo canais de cura, e para realizar grandes coisas, porque nosso tempo é curto, nosso tempo é tão curto, Senhor. Se você é uma dessas pessoas que precisa vencer as oposições, levante uma de suas mãos, do jeito que você está aí. Amém, glória a Deus. É pelo poder do Espírito Santo. Pai, nós te exaltamos, Senhor, pela tua palavra, Pai. A palavra que vem do céu, que vem do teu trono, Senhor, para os nossos corações. Pai, nos levante como instrumentos do Senhor, Pai. Para como nós vimos aqui os discípulos,
agiram com poder, sem temor, para serem instrumentos, para proclamar a Tua palavra, curar enfermos, fazer a diferença e sacudir a sociedade. Não nos deixe viver uma vida confortável, acomodada, indiferente e apática, Senhor. Pai, também no nome de Jesus, nós queremos repreender toda a oposição que tem se levantado contra as nossas vidas, contra os Teus filhos, no nome de Jesus, Senhor. Queremos nos levantar como guerreiros, vencedores do Senhor, meu Pai, porque sim, somos luz do mundo, somos sal da terra, somos estrelas do universo, e nós queremos declarar aquilo que o Senhor declara a nosso respeito, Senhor. E para nós o Senhor tem palavras de vitória, de paz, de graça, de conquista, Senhor. E nós queremos conquistar, Pai. Usa-nos para realizar grandes coisas. Usa-nos, Senhor. Nós assim oramos e Te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém.